Estamos ao vivo. Boa noite para todo mundo que está acompanhando mais essa live da ProCert. Eu sou o Gustavo Chiodeto, sou apresentador aqui das nossas lives semanais. E hoje a gente está recebendo aqui um grande amigo, um parceiro, Marcelo Carrinho, da QCCert, CEO da QCCert. Veio conversar um pouquinho aqui com a gente, falar um pouco sobre equipamentos médicos, regulamentação da Anatel, certificação de equipamentos médicos, coisa aí que a QC já tem anos de experiência, é uma das certificadoras que mais entendem desse assunto por aqui. E estou aqui com o Sérgio Constantino também, como sempre. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Sérgio. Tudo bom com vocês? Boa noite, boa noite. Legal, legal. Bom, obrigado por ter vindo bater esse papo aqui com a gente, Marcelo. Antes da gente começar a entrar no tema mesmo, queria pedir para você se apresentar um pouquinho para o pessoal que está assistindo a gente, apresentar aqui esse CERT. Não, perfeito. Bom, primeiro, obrigado aí pela oportunidade de a gente bater esse papo, acho que é interessante, né? O Sérgio veio esses tempos atrás, conheceu aqui a nossa estrutura, né, Sérgio? Já tinha conhecido antes, acho que o próprio Gustavo já veio antes com a gente estava na outra sede. Aí mudou, veio a calhar e acho que veio o convite de novo para conhecer aqui a nossa nova sede aqui. É praticamente o mesmo conjunto, né, Sérgio? Só com um pouco, né, o outro prédio aqui. Legal. Aí veio essa oportunidade de a gente poder falar um pouquinho aí do processo de certificação. Eu tinha batido um papo com o Sérgio aqui que uma filosofia que a gente tem aqui na QC é quanto mais a gente conseguir disseminar aí o conhecimento, acho que torna-se a prática ali da atividade bem mais tranquila, né? E a gente acha isso mesmo, né? Quando o nosso cliente ou pessoa envolvida num processo aí de certificação de eletromédico, de produto de telecomunicação, e que não é uma parte muito peculiar ali, tem bastante coisa, muitos pontos ali a serem verificados, né? Quanto mais a gente conseguir disseminar, é importante, né? Bom, meu nome é Marcelo Carrenho, eu já atuo no mercado de certificação faz algum tempo, sempre fui voltado bastante para a área de equipamento médicos, né? Desde a minha formação, eu sempre atuei na área de produto para saúde, equipamento médico. Fui parte aí vamos dizer assim, do outro lado da mesa com o fabricante, já trabalhei em alguns fabricantes e assim foi. Depois eu entrei nesse mundo da certificação e aqui estou, né, junto com o nosso pessoal aqui da QC. A QC Certificações é um organismo certificador, nós certificamos produto, né? Um dos nossos escopos é o equipamento médico, que é a portaria 384 do Inmetro, envolvendo, assim, né, como a gente sempre pensa no objetivo de atender melhor o cliente, aí começaram a vir os outros serviços que a gente oferece hoje. Então, por exemplo, a certificação de 13485, a certificação da ISO 9001, né? Então, tudo isso veio mediante uma avaliação nossa do mercado, uma avaliação nossa dos nossos clientes, e assim foi, né, progredindo nossos escopos, né? E aí, por último, veio o escopo de telecom. Então, qual que é a ideia que nós tivemos aqui, né, com o escopo de telecomunicação? Acho que a gente pode perceber no nosso dia a dia aí, cada vez mais tem um dispositivo de comunicação sem fio agregado na nossa vida, né? Então, hoje você pega as televisões que nós temos, quase todos são smart, tem uma comunicação aí com a rede de internet e tudo mais. E com o mercado de equipamento médico não foi diferente, né? Então, hoje em dia, toda a comunicação que tem ali, né, do dispositivo médico, com o usuário, com o médico, seja com o enfermeiro, uma central de enfermagem, uma comunicação à distância, né? Então, tem envolvido cada vez mais um dispositivo de telecom. E aí foi a nossa ideia, né, essa necessidade que nós vimos aí perante nossos clientes, também mergulhar nesse mercado, né? Então, mais uma vez, nós tivemos essa estruturamos, conversamos, verificamos as necessidades, né? Tanto que tivemos mudar até do local que nós estávamos para poder ter um conforto melhor, né, para as equipes, né, para a nossa equipe em si, facilitar um pouco mais a comunicação, porque era um mercado interessante para a gente também, que agregava bastante atenção. Então, a gente tinha que estar junto ali para poder
desse certo. A gente sempre, né, como tudo na vida, a gente sempre entra para dar certo, né? Nunca. Lógico que a gente corre atrás do planejamento, né, Sérgio e Gustavo? A gente faz o planejamento, né? Mas o planejamento tá aí para mudar, né? Então a gente muda, corre para cá, corre para É isso lá. aí. E aí veio agora, né, no ano passado, esse mundo de telecom. Mas o que foi legal para a gente, assim como todos os escopos que nós entramos, então, por exemplo, veio eletromédico. Depois nós entramos na 13485. Vieram os nossos clientes com a gente de 13485 porque já fazia equipamento médico, né? Mas também vieram outros clientes que puramente só norma de sistema. Pô, isso foi legal, né? Então, foi uma justificativa para a entrada, mas acabou vindo outros clientes, né, que não eram clientes nossos, porque era só produto, agora vem só para sistema. E com a parte de telecom, né, que é da certificação Anatel, quando nós tornamos um organismo designado da Anatel, aconteceu o mesmo fenômeno. Então, alguns clientes já vieram com a gente, porque já tinham o dispositivo de telecomunicação, transferiram suas certificações para a gente, né, para manter num lugar só, e acabaram vindo outras empresas puramente telecom, que não tinham produtos de IMET, por exemplo, nem sistema, né? Então, foi legal, é uma coisa que a gente acaba observando e vai estimulando ali um pouco mais a nossa equipe, vai abastecendo ali o dia a dia nosso, né? Mas é isso. Uma visão geral, nós somos isso hoje, né? Legal, legal. Para quem não conhece as regras, né? Certificação de eletromédicos é uma certificação compulsória de produto, não é? Exatamente, Ed. Eu acho que você tocou num assunto importantíssimo, né? Que é o porquê, gente, por que certifica eletromédico, né? Acho que é a grande pergunta, né? É o porquê, onde, qual que é o mecanismo, né, de certificação. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar quando a gente fala sobre esse universo de equipamento médico é quem regulamenta a área. Quem regulamenta a área não é nem propriamente o Inmetro, é a própria Anvisa que regulamenta, né? É a Agência de Saúde, né? A Agência Nacional, que regulamenta essa área, né? Então, ela entrou bastante em evidência com a questão da pandemia, da aprovação das vacinas, lá, tudo mais, né? Mas é um processo, eu diria, semelhante, que ela faz com os equipamentos também. Ela aprova os equipamentos, né? Ela faz uma avaliação de pré-mercado antes de lançar o dispositivo, né? E aí, quem tornou essa regra, né? Se eu tenho um dispositivo médico, eu só posso registrar o produto na Anvisa ou, de fato, comercializar, né? Atingir o consumidor, se de fato eu fazer um processo de certificação, né? Que visa alguns mecanismos de segurança, usabilidade, validação de software, gerenciamento de risco, né? Validação do processo fabril, como a gente estava comentando. Então, tem esses pontos aí cruciais. E a Anvisa, né, por si só, em vez de ela fazer um mecanismo dela, né, de certificação, ela já aproveitou o mecanismo que tinha no Inmetro, né? Então, o Inmetro já tinha a portaria, vamos dizer assim, de certificação de equipamento médico. O que ela fez foi chancelar dentro dos seus regulamentos que para você chegar até a mim com o registro, para você chegar até o mercado, você tem que obrigatoriamente passar por esse processo aí de certificação. Então, como você disse, é um processo compulsório hoje, né? Você não tem um equipamento médico, né, que comercializado sem que esteja devidamente regulamentado, né? No Inmetro ou na Anvisa. Tem produtos, obviamente, que só precisa de Anvisa, não precisa de Inmetro, mas se estamos falando de um equipamento eletromédico, por exemplo, né, que é aqueles que entram na portaria 384, que é produtos que se destinam a diagnóstico, terapia, fisioterapia, uso laboratorial, estética está muito em evidência, né? O mundo de estética no Brasil, ele é muito forte, né? Então, é um dos maiores mercados do mundo, né? Exatamente, e notou-se um crescimento, mesmo devido a uma pandemia e tudo mais, pode ser que esteja uma turbulência, vamos dizer assim, né? Mas cresceu muito, né? Cresceu muito nesses últimos tempos. E aí que vem um pouquinho aí do paradigma até, né? Às vezes vem uns equipamentos de fora, né, da Europa, por exemplo, e aí a galera lá na Europa não classifica como dispositivo médico, às vezes, né? E aí quando chega pra gente, ele cai na mesma caixa da Anvisa, né? Ele cai na caixa da Anvisa. E sendo na caixa da Anvisa, vai ter que certificar. E aí, às vezes, dá umas quebras aí de entendimento com alguns fabricantes de fora, mas, no fundo, o mercado é muito interessante, né? O poder econômico acaba
ali sustentando um pouco, né, Gustavo? Porque eu preciso vender no Brasil, com o mercado o jeito que está, né? Grande, o mercado que tem um potencial de consumo importantíssimo, né? Então, Sim. a galera acaba entrando, entendendo as regras e acaba se adequando, né, nesse processo. Mas, resumindo, de fato, ele é um processo compulsório, né, que visa muito a segurança do usuário, né, mediante a medidas de gerenciamento de risco, né, ensaio de laboratório, ensaio de compatibilidade eletromagnética, por exemplo, na segurança elétrica, na qual tem, assim, um arcabouço normativo muito grande, está muito bem desenvolvido essa parte de normativa no mundo, né? A própria IEC, se pegar as IECs ali, são dezenas, centenas de normas, né, dedicadas ao mundo, né, médico, estético, odontológico também, que é bem forte aqui no Brasil, né? O mundo odontológico aqui no Brasil, ele é gigante, né? Tem bastante gente aí, né? Bastante consumidor, bastante dentista, né? Tem um mercado importante, né? É bem legal. Tanto que tem uma feira, o CIOSP ali, que é da parte odontológica, ela é bem movimentada, bem interessante. Né? Caramba, que legal. Deixa eu pegar 2 ganchos que você falou, né? Você falou de estética, né? Então, esses aparelhos de estética caem na mesma caixinha de equipamentos médicos? Cai na mesma caixinha ali. Então, a Anvisa, quando ela tem uma resolução que chama 549, né? Resolução 549 de 2021, se eu não estou enganado aqui agora. Mas é isso mesmo. E lá ela classifica que os equipamentos dedicados à estética também devem ter sua certificação de forma compulsória. Então, por exemplo, se eu quero fazer dá um equipamento que é rotineiro, aqueles lasers de depilação, sabe? Aqueles lasers para fazer depilação a laser, né? Beleza, regra, você vai ter que certificar em metro e vai ter que, depois do segundo passo, fazer o registro na Anvisa, né? Então, de qualquer forma, esse mundo estético, aí você entra, aí tem muito tipo de equipamento, né? Tem desde estimulação ali, né? Aqueles equipamentos de fortalecimento, que entra um pouco de fisioterapia ali, aquele estímulo muscular mesmo, né? Propriamente dito, criolipólise. Então, entra um universo ali gigante mesmo, né? E o mais interessante é que a galera, cada ano, né, inventa um tipo de moda, né? Então, eles trazem um tipo de tecnologia, de repente já inverte, até agora é outra tecnologia, aí acaba agregando tudo num ponto só, é bem interessante, né? Aí assim, eu vou dar uma de espírito de porco. Quer dizer que aquelas coisas que você põe na barriga, que fica chacoalhando, estimulando lá a barriga, tem que ser certificada? Tem que ser certificado também. Olha só, tá vendo? Os estimuladores ali, né? É bem complexo. E aparelhinho de tatuagem? Olha só, aí olha como é discrepante um pouco, né? Aí eu sabia que o tatuagem, a Anvisa desclassificou eles? Você acredita? Ah, não é estético. Acabou dentro de aqueles equipamentos que chama micropigmentação ou de pigmentação, né? Eles acabaram tirando. Eu não sei de fato o motivo, mas tem uma nota técnica, né, da Anvisa que eles acabam não condicionando esse dispositivo, né, ao processo, entendeu? Olha só, quer dizer, o aparelhinho da barriga certifica. Exato. Que em geral é a pilha. E o da agulhinha que vai te espetar, não. Mas você citou um exemplo bom também, que é uma polêmica, né? Ah, mas o meu equipamento é a bateria, ou alimentação interna, ou a pilha. Certifica? Certifica também. Então, entra a fonte de alimentação não indifere, né? A alimentação dele, né? Ele acaba sendo um eletroeletrônico ali, né? Com a finalidade médica, odontológica, estético, né? Nesse sentido. E ele acaba entrando também no processo de certificação, né? Até a galera fala assim, não, mas o meu documento é a pilha, não precisa. Então, mas esse não é a regra, né? A regra não desclassifica ele por ser pilha ou não, né? Mas é uma boa ideia aqui para a gente poder trocar esse assunto, que olha, a gente enfrenta esse tipo de questionamento praticamente diário. Não, mas o meu é bateria, né? Não precisa. Não, o meu é pilha, né? Tudo bem.
Mas vai entrar também, né? E você falou do compulsório. A gente já comentou várias vezes aqui que, em geral, a certificação compulsória no Brasil ela é baseada no modelo 5, Isso. que pede testes do produto e sistema de gestão. No caso de eletromédicos, o sistema de gestão faz a ponte com a 13485 ou é a 9000? Isso é bem interessante também. Lembra quando eu falei para você que a gente acabou entrando no mundo, né, de sistema de 13485 devido à associação do cliente mesmo? Por quê? Como a gente fala do modelo 5, parte dele é a parte da auditoria, né? E os itens referenciados pela portaria 384 são de acordo com a 13485. Então, ele não faz uma menção à ISO 9001, ele faz a menção para a ISO 13485. Legal. Então, legal. E congelou. Acho que deu uma travadinha aqui. Marcelo congelou. Mas, então, a 13485, ela é uma norma para sistemas de gestão para equipamentos médicos. É uma ISO 9000 específica para a área médica, a área de equipamentos médicos. Né? Que legal que já tem uma norma específica para essa área. Ela é antiga, né? E ela pede uma outra norma que é de análise de risco. Né? Então, quando você faz a certificação da 13485, você tem que incluir uma outra norma associada à 13485, que é uma norma de análise de risco. Tá, que legal. Então, não é simples a certificação, né? Não, porque a especificidade é muito grande, né? Existem produtos invasivos, in vitro, tem uma série de classificações de tipos de produtos médicos, né? E cada um com sua complexidade. Tem produtos que requerem esterilização, e tem vários tipos de esterilização, tem muita coisa. É um universo próprio e muito complexo. Legal. Tá? Então, a 13485 é um mercado interessante. Já se tentou, se o Marcelo voltar aqui, conseguir voltar, aí eu vou até perguntar para ele, já se tentou alguns anos atrás, há uns 3, 4 anos atrás, na época que eu estava no Lloyds ainda, começou há uns 5 anos atrás, na verdade, os países das Américas tentaram criar um troço chamado MDSAP, Medical Device Single Assessment Process, um negócio assim. Tá? Olá. Opa, voltou. Eu estava falando com o Gustavo, Marcelo, Estão me ouvindo? Sim. Estou ouvindo bem. Eu estava falando com o Gustavo da complexidade que é a 13485 e que ela pede explicitamente uma norma de risco. Espera que eu não estou ouvindo vocês, só um minuto, vamos ver. Opa, vamos ver. Será que agora foi? Oi, tá escutando? Tá escutando a gente, Marcelo? Agora estou ouvindo vocês. Peraí, beleza. Agora sim. Então, nessa tua pausa estratégica, né? Foi. Foi só falar de novo. O Marcelo está no interior, é por isso, o sinal demora para chegar. Mas então, você estava falando do MDSAP, né? Isso, do MDSAP. Porque, além de você ter a 13485, você ter normas específicas, ou portarias específicas em cada país que regulamentam os equipamentos médicos, né? Existem os requisitos médicos de uma Anvisa, né? Então, existe portaria Inmetro, existe portaria da Anvisa. Então, era uma loucura, né? Um país não aceitava o que o outro fazia, né?
Oi, Marcelo, está escutando? Voltei. Legal. Eu estava falando, primeiro eu falei da 13485, que ela faz par com aquela norma de análise de risco, né? Ela é uma ISO 9000 para a área de equipamentos médicos, mas ela especificamente menciona uma outra norma de análise de risco que você precisa ter e conhecer também. Durante a auditoria, você tem que avaliar ela também, não é isso? Exato. A 13485, como eu vim falando, né, ela está muito associada com a certificação de produto hoje, né, então, porque partes dos requisitos lá são ISO da 13485, e a 13485 chama muito a avaliação do gerenciamento de risco, seja do processo, do produto, né, que é a ISO 14971, né. A ISO 14971, ela faz uma abordagem dos riscos, né, de uma forma bem abrangente, e até numa parte ainda de pós-mercado, né? Faz o processo de fabricação e depois o pós-mercado te alimenta ainda, né? Com os riscos ali que vem depois do mercado. Então, é uma avaliação bastante abrangente, de você ver as aceitações de risco residual do processo, assim vai, né? Então, é bem interessante essa norma também. E é isso que você falou, né, Sérgio? Tem que ter tem que associar ali as normas, né? Quando a gente faz uma avaliação de 13485, por exemplo, puramente 13485, né? A gente envolve muitos requisitos regulamentares, né? Não só de certificação, mas também se está regulamentado na Anvisa, se a indústria está regulamentada na Anvisa, se o distribuidor está, se o produto tem o devido registro, se foi feita essa abordagem abrangente do gerenciamento de risco, de produção e tudo mais, né? Então, é bem interessante mesmo, é uma abordagem bastante ampla, eu diria, né? Legal. Ela é específica para a área de equipamentos médicos, porque existe a 31000, que tem toda a fundamentação de análise de risco e tal. Essa, ela, claro que ela observa a 31000, mas ela é específica, então não adianta vir com a 31000, tem que vir com essa norma, a 14971. Exato. A norma que você estuda, a 31000, né, que é da gestão de risco, né, ela é muito associada à gestão de negócio, à organização, à empresa como um todo, né. E a ISO 14971, ela é muito voltada para o processo do dispositivo médico. E aí, seja equipamento, ou seja um insumo, seja um processo, né, às vezes uma etapa da cadeia de produto para a saúde ali, né, não, também pode ser segmentada ali a área de produtos, né, se a gente encarar toda a demanda ali de equipamento, então ela pode ser parte ali do processo, né, mas ela é bastante dedicada e voltada para produto para a saúde mesmo. Né? Legal. E eu comentei também sobre o MDSAP, né, que foi uma iniciativa, eu não me lembro, não sei como ela está hoje, mas há 5 anos atrás eu estava acompanhando, foi uma iniciativa de se padronizar, pelo menos dentro das Américas, né? Você faz uma auditoria, uma certificação e aceita em todo o país, porque cada país tinha sua regra, um não aceitava a regra do outro, então você queria exportar um equipamento médico, você tinha que passar por umas 3, 4 certificações, dependendo do país que você fosse exportar o teu produto. Então, era uma iniciativa bastante interessante, mas teve muito problema. Como é que está isso hoje, Marcelo? Legal, eu acho que o MDSAP até foi uma iniciativa bastante interessante, né? Então, teve a junção de algumas agências mundiais. Então, como você falou, né? Equipamento médico é uma área muito regulamentada, né? Então, aquele, vamos dizer assim, importador, fabricante que caiu né? Vou vender equipamento médico, né? Eu acho que ele não está sintonizado muito ali na toda a parte regulatória. Mas também, né, não dá nem para reclamar aquele que já está, porque é uma área extremamente regulamentada, né? Então, e a regulamentação não está envolvendo só aqui no Brasil. O Brasil acompanhou essa ideia do mundo aí, né, de regulamentação. O Brasil também não inventou as próprias lições. Eu vou ser diferente do mundo, né? Mas se viu também a importância de se regulamentar essa área. E aí, assim, acontece nos Estados Unidos, com toda a parte regulatória que tem nos Estados Unidos, tudo acontece no Canadá, né? Acontece no Japão, acontece na Austrália, né? E claro, né, e tem um paralelo ali com os países da Europa.
Mas por que eu citei Japão, Austrália, Canadá, né, Brasil? Porque essas agências que se reuniram, né, essas agências que estabeleceram um contato e viram essa necessidade, né, porque o que eles se baseiam? Na avaliação, de novo, né, de pré-mercado. Eu avalio antes do produto entrar no mercado. E aí veio essa ideia, né, né, através do MDSAP, de você, através dessas agências, cria-se esse conselho, e aí você acaba fazendo esse esquema de auditoria única, né, que é o MDSAP, Medical Device Single Audit Plan, né, de você fazer uma auditoria só, sendo, né, válida para os países. Então, por exemplo, tinha fabricante no mundo que vendia para os Estados Unidos e Canadá, e aí queria vender para o Brasil. Aí tinha que ter uma auditoria só da agência brasileira, né? Vamos dizer assim, né? Então, por que eu não escolho o mesmo organismo e ele me audita também com as regras ali, né? Lógico, o dorso é a ISO 13485, mas as diferenças, né? Aí tem que pegar uma peculiaridade do mercado aqui, de lá, né? Da regulamentação. Mas o fator principal é isso que você falou, né? Eu aproveito o processo de auditoria, que eu já vou ter lá mesmo. O cara já é, sim, entre outras línguas ali, né, já faz parte ali do meu rol de atendimento ali com as auditorias. E aí veio essa questão da MDSAP. É uma coisa interessante, mas eu diria que ainda, né, agora que estão discutindo um pouco mais, eu tô falando meio do mercado mesmo, né, estão observando, olhando, porque aqui no Brasil, né, eu acho que culturalmente é muito mais fácil vir produto de fora do que sair daqui, né? Vamos pensar um pouco assim, a gente tem uma cultura bastante importadora ainda, né? Lógico que, né, antes que os fabricantes aqui fiquem bravos comigo, mas também, né, tem vários fabricantes, a gente tem clientes fabricantes que exportam muito, né, detêm o know-how ali da área que eles atuam e assim vai. Mas se a gente pôr na balança, uma balança comercial aí, eu diria que o importador ainda, né, tem o que entra é maior do que sai ainda, né? Principalmente em equipamentos de tecnologia, né? Sim, exato, Você tocou num assunto importante, né? Às vezes, que tipo de produto o brasileiro fabrica, né? O fabricante nacional fabrica, né? E que tipo de produto, às vezes, você precisa comprar, ou até uma questão importante, né? Que tipo de produto o mercado brasileiro consome, né? É o produto de última tecnologia ou é o produto seguro, eficaz, que atua ali, né? O que é o, né? Por exemplo, o grande comprador do mercado de produto para a saúde é o SUS, certo? Sim. Que tipo de produto o SUS compra, por exemplo, né? O de última tecnologia ou, né, aquele que atende a necessidade, né? É uma interrogação, né? Não sei. Depende da atividade, né? Depende do que se está se propondo ali como critério, como que vai fazer. Mas, normalmente, né, como é o consumo muito grande, você acaba tendo uma ideia mais ou menos parecida assim, olha, né, compro o que me atende, eficaz, segurança, né, eficiente, aquela coisa toda. E aí acaba o mercado sofisticado, né, não é tão abrangente, né? Legal. E a QCert, ela está acreditada tanto para produtos quanto para 13485, né? Exatamente. E não existe uma designação da Anvisa como da Anatel? Você não precisa disso? Existe. Hoje, então, na verdade, a designação acho que não é direto pela Anvisa. Eu acho que a Anvisa faz a operação do processo aqui com os organismos, né, ainda. Mas ainda tem que abrir mais um pouco mais essa brecha aí, né, o Sérgio, aproveitando, né, eu acho que tem que ter assim, outras empresas para entrar nesse mundo aí também. Eu acho que as certificadoras brasileiras estão aptas a fazer o processo também, né, porque se a gente é devidamente avaliado, a parte de competência e tudo mais, que, né, você conhece muito bem essa parte aí, acredito que tenha organismo hoje em dia que tem a plena condição, né, de também atuar, né, no paro ali junto com algumas certificadoras, né, nem que sejam multinacionais, mas às vezes a gente fala assim, a gente pensa aqui, né, nós, né, que nós somos uma empresa nacional, né, somos uma empresa aqui brasileira e tudo mais, mas às vezes a gente consegue resultados que muita multinacional não tem até hoje, e faz tempo que está atuando no mercado, né.
queira ou não, você faz um paralelo assim, né? Queira ou não, você faz uma observação, você olha como que está o mercado, né? Uhum. E às vezes não é porque a multinacional não tem competência, longe disso, está sobrando competência lá. Mas às vezes, sabe, a gente aqui no mercado brasileiro conhece bastante, né? Já atuou há muito tempo, às vezes vem o pessoal de fora, né? Então tem que, essa adaptação, né? Às vezes, eu não sei quem que é o cliente deles ou não, né? Às vezes não é o cliente deles, é diferente, né? Ou não vê como cliente aquele que eu vejo, né? Mais ou menos assim. Ou às vezes até burocracia do próprio processo, né? Às vezes uma empresa multinacional tem suas burocracias naturais, né? Faz parte. Mas também não pode pensar em enrijecer o processo, né, Sérgio? Isso aí. E, bom, na questão de eletromédicos, equipamentos médicos, a Anvisa meio que se entendeu com o Imetro, né? No Exato. caso na parte de telefonia, né? A Anatel ainda tem um processo próprio de designação de organismos, né? Exato. Não fez esse pareamento com o Imetro, né? É verdade. Como que funciona, né? Então, hoje no organismo, né, por ser vamos dizer assim, um certificador de produto, um OCP, quem determina, né, quem avalia, quem até determina as regras é o próprio Inmetro, né? Então, se você é um organismo certificador, né, 17065, se você pretende ser, ou 17021, você vai até o Inmetro e fala, olha, Inmetro, né, bate lá, quero ser, tem a competência necessária para ser, é isso, mais ou menos isso, né? Uhum. Então, é o Inmetro que faz o processo, através do CEGEC, né? O Inmetro também, ele também, através de outra diretoria, ele também publica as regras. Então, você faz um credenciamento de acordo com o seu escopo, né? Com a sua, vamos dizer assim, capacidade, competência, né? Habilidade de atuar naquele escopo. Mais ou menos isso, né? Isso. E a Anvisa? A Anvisa não fez um mecanismo próprio. Ela pegou para o Inmetro já tem, eu meio que chancelo através das minhas leis, eu falo, olha, eu aceito ali o que o Inmetro definir pela portaria de eletromédico, por exemplo, né? Eletromédico, também isso funciona com equipa, agulha e seringa, né? É dessa mesma forma. E a Anatel? A Anatel fez um pouco diferente, né? A Anatel, ela acabou criando suas regras ali de designação, tanto que ela chama de designação, né? De OCD, então é um organismo designado, né? Então não é um OCP, né? O certificador de produto, né? É um organismo designado. Então nós falamos aqui que nós somos designados pela Anatel, mas o processo é semelhante. Você tem que atender às premissas das 17065, né? Como uma avaliação de produto. E aí você, mesma coisa, bate na porta da Anatel e a Anatel tem a competência, né, tem a estrutura necessária para que se faça, você possa me designar como um OCD. E aí a Anatel começa a abrir a sua estrutura ali. Mas isso que você falou, ela não usa, ou pelo menos ainda, não usa a estrutura do Inmetro, né? Você já é, por exemplo, né, um critério. Se eu tenho que atender a 17065, eu já sou acreditado para isso, né? Eu tenho o meu certificado de acreditação. Lógico que eu tenho que ter uma adequação do meu escopo, né? Agora eu vou avaliar dispositivo de telecomunicação, agora eu vou avaliar tal coisa. Mas, de certa forma, né, atender as premissas ali da norma que regulamenta o certification body, né, o organismo certificador, é a 17065, né? Então, atenderia. Lógico que tem... A Anatel se posiciona muito no ponto de avaliar os seus especialistas, os especialistas ali que designam a aprovação do produto, né? Ela tem um critério bem, vamos dizer assim, duro ali, vamos dizer assim, né? Deles avaliarem isso mesmo, eles vão a fundo na competência, né? De quem realiza a análise, a avaliação, de quem faz a concessão, né? Então, ela vai bastante a fundo. Então, através desse mecanismo próprio, né, que a Anatel vai lá e faz a designação, que eles acabam atuando. Pode ser que mude? Existem conversas que mudem, né, que possa aproveitar o sistema também, assim como, né, a Anvisa aproveitou ali. E aí ficaria naquela coisa, a Anatel só divulga as regras, né, de como certificar, né, mais ou menos isso, né. Legal.
Opa, Sérgio, acho que você está mutado. Opa, desculpa aí. Falando de Anatel, né? Chama atenção a quantidade e os modelos, a vida curta dos celulares, né? Uhum. Todo modelo novo tem que ser certificado Tem. Anatel. Todo modelo novo tem que ser. Tô me vendo aqui em duas telas aqui, daqui a pouco eu vou olhar só para uma aqui, tá? Eu acabei de puxar no computador aqui de novo. Mas legal. Mas é exatamente isso, sério. Na verdade, né, o processo de certificação Anatel ali, ele até tem um processo de manutenção. É bem semelhante. O processo de avaliação do Anatel, né, se a gente fosse pegar pelos modelo 5 ali, modelo tal, né? Ele acho que seria mais próximo ali do 1B, eu acredito, né? Porque é um processo de avaliação ali do produto, você pega o produto, submete a avaliação do laboratório, né? Aos critérios ali da própria Anatel, através dos atos. O que a Anatel faz? Ela publica os atos, né? Para você adequar ali o produto, para você condicionar, igualar, esse produto atende a esse ato, esse item, aquele outro item, e você acaba formando ali o seu, que no mercado se diz, o requisito técnico do produto, né? Nada mais que é o plano de ensaio, né? Como deve ser ensaiado. Então, é o OCD que acaba ali fazendo, né, esse processo. E aí, através desses atos aí, você também tem um processo de certificação, né? Como que funciona, como que faz. E aí tem a etapa de você pegar a amostra, de você submeter essa amostra para o ensaio do laboratório, tem todo um mecanismo ali do próprio laboratório que faz tem que ter a amostra no conectorizada, no modo de teste, tem que ter a amostra comercial, né, para você testar também na condição comercial, depende dos testes que você vai realizar ali na amostra. Tendo esses ensaios submetidos para o OCD, né, juntamente com a documentação ali que valida ali o processo. Agora, uma ponto importante, a gente estava falando de sistema, né, a Anatel aceita a ISO 9001 do fabricante. Então, se o fabricante tiver a ISO 9001, não tem essa necessidade de você fazer o processo de autoria, né? Legal. Então, é uma coisa interessante, né? Então, a gente, num dos pontos que a gente acaba avaliando aqui, pedindo esse certificado de ISO 9001, né? A gente acaba avaliando o escopo dele. Lógico que essa é uma peculiaridade ali da Anatel, todo o processo ali tem que ser tradução juramentada, se tiver um documento em inglês, por exemplo, né? Quando vem o certificado de fora, tem que ser um certificado com tradução juramentada, vem pra gente, tudo mais, né? E aí cai nesse processo nosso de fazer e fazer a concessão da certificação, né? De você avaliar e, concedi o certificado. E aí vem a segunda etapa, que vamos dizer assim, entre aspas, um pouco parecido com o da Anvisa, mas o da Anvisa, quem faz direto esse processo que eu vou explicar agora é o detentor do registro aqui. Eu quero ser detentor do registro, eu vou lá e faço. Para a Anatel, a gente acaba fazendo, né? Então, eu vou lá, cadastro o certificado no site da Anatel, faço isso através de um sistema chamado Mosaico, vou lá, cadastro o certificado, faço tudo certinho, né? Faço a submissão, o upload, né? Como diz o mercado, né? Então, eu vou lá, eu faço o vínculo ali com o representante, e eu entro no cadastro do representante também, faço esse link ali com o certificado, e aí toda a documentação que eu utilizei no processo de certificação, eu submeti para a Anatel. A Anatel, através dos seus técnicos, vão, entre aspas ali, revisar o processo, né, que é de fato revisar mesmo, avaliar, né, estava avaliando de novo a documentação, o plano, o produto foi ensaiado nas regras corretas, o laboratório está certo, está tudo bonitinho, tem toda a documentação. E aí o que ele faz? Eu emiti o certificado de conformidade técnica. A Anatel vai lá e emite o certificado de homologação, entendeu? Então ele emite um certificado de homologação depois dessa avaliação. Então acaba tendo semelhante à Anvisa, né? A Anvisa, a diferença eu dou meu certificado para o distribuidor, ou para o fabricante, ou para quem vai ser o detentor, ele pega esse certificado e manda para a Anvisa. Mandando para a Anvisa avalia, né, mesmo processo, através dos técnicos dela, e libera o registro, direto para o cara. O da Anatel libera o certificado de homologação. Então, estão ali, entre aspas, até que se conversam, né? É a mesma modalidade, até. Legal. E é claro que eu sou muito curioso, né?
Então, aí vai duas perguntinhas, né? No caso da Anatel, a gente falou de celulares, né? Mas hoje, praticamente, todo carro tem uma telinha que espelha o celular. Esse troço também tem que ser certificado? Olha, no carro tem vários itens que são certificados. Até as chaves hoje em dia são certificadas, né? Na Uia, verdade. Tem aquelas Caramba. chaves de presença, tem, né, tem sensores dentro do carro. Tudo que emite radiofrequência, né, de certa forma, tem que ser certificado, entendeu? Então, então até controle geralmente, remoto de casa. os rádios hoje em dia são dotados de quantas tecnologias, além de Bluetooth, além do próprio rádio, além de muita tecnologia, né, que envolve esse sistema de radiofrequência. Então, tudo que envolve, que tem algum dispositivo de telecom, vai passar pelo crivo ali, entendeu? Legal. Agora, a pergunta mais difícil, que eu acho que a resposta é difícil para o fabricante, não é para você. Para você é um bom negócio. Hoje com a pandemia, ficou muito evidente a importância da telemedicina, né? Certo, isso é importante. Se um cara ele se propõe a vender algum equipamento específico para telemedicina, diagnóstico, sei lá, nem sei, nunca fiz isso, mas deve ter diagnóstico Tem. por a distância, né? O cara vai ter que ter a certificação médica e Anatel. Exatamente. Caraca. Exatamente. Eu estava até. A gente vai fazer a gente estava pensando nisso hoje, até, para falar a verdade. A gente estava conversando. A gente vai ter uma feira hospitalar, né? Semana que vem tem a feira hospitalar. Né? É uma feira muito grande do mercado, né, de produtos para a saúde aqui no Brasil. E a gente vai fazer uma participação lá através de uma palestra, até, inclusive, né? E um dos temas é exatamente isso, Sérgio, olha só. E aí a gente escreveu um artigo aqui, junto com um outro parceiro, né, justamente sobre exatamente esse ponto aí que você está tocando, né. Então, o que a Anvisa percebeu? A Anvisa também percebeu isso. A Anvisa falou assim, opa, você está me trazendo um dispositivo aqui que tem um outro dispositivo interno usado para telecomunicação, né, através de telecomunicação, seja um Bluetooth, seja uma conexão com a internet através de um rádio sem fio, né, um wireless, alguma coisa nesse sentido, ou qualquer outra tecnologia ali que, né, tem essa função, né. Então, a Anvisa definiu o seguinte, olha, então, para você registrar o produto aqui comigo, além do seu certificado de metro, você tem que dar também o seu certificado de homologação, olha só. Então, ela sacou. Então, daí você também entrega esse certificado de homologação que faz parte ali, né, que a gente chama do dossiê, que a Anvisa precisa ali daqueles documentos para poder submeter, né? Então, o dossiê, além do certificado em metro, vai ter o certificado da Anatel, vai ter o gerenciamento de risco, vai ter tudo, né, uma gama ali de documentos, né, que acabou de ser publicada até uma nova resolução sobre isso, e a Anvisa, de fato, vai pedir mesmo. Então, não só, igual você falou, né, um sistema tão avançado assim de uma telemedicina, uma coisa tão, né, cheia de tecnologia, mas às vezes a gente pega aqui uma câmera intraoral que tem uma comunicação sem fio para ele jogar a imagem para o computador, por exemplo, né? Ou um sensor de radiografia que ele pega o sinal, lança, às vezes ele pega um dispositivo que ele mede algum sinal e manda via Bluetooth para o celular do médico, entendeu? Então, hoje em dia, está muito associado esse dispositivo de telecomunicação com esses produtos. Então, e isso faz parte de uma análise assim, né? Eu tenho o produto, não adianta você... Uma coisa que eu falo sempre, Sérgio, a galera até, né, cansa de ouvir isso comigo. O importador vai lá fora e fala assim, nossa, esse produto venderia bem, né? Esse produto aqui é tecnológico, é legal, puxa, isso aqui eu vou vender igual água. E aí ele esquece um pouco desse vale aqui, né, de amparo aqui regulatório que tem que ser cumprido, né? E aí vem a Anatel, vem a Inmetro, vem a própria Anvisa, né? Então é interessante, né? É um ponto que tem que ser colocado em pauta mesmo para discutir e levantar, né, de fato, aí esses questionamentos. Né? Legal. Cara, muito bacana. E quer dizer que, então, a Q7 já está preparada para o futuro, né? Porque o futuro vai ser telemedicina, vai ser cada vez mais coisa remota. Você tá na crista da onda, falando como surfista.
Estamos prontos, né, Gustavo? Estamos aqui só aguardando. Mas é exatamente isso mesmo, Sérgio. A ideia é que a gente sempre esteja preparado aí para as novas demandas, essa questão aí de comunicação sem fio. Eu acho que cada vez mais se vê menos cabos aí, né, espalhados por aí, vamos falar bem a verdade, né? Cada vez mais você vê essa comunicação aflorando aí, né, de uma forma tão abrupta aí, eu acho que até exponencial, né, o tanto dispositivo que despeja aí no mercado. Claro que uma questão importante também, Sérgio, assim, é a fiscalização que a própria Anatel e a Anvisa, né, e até o próprio Inmetro atuam, né, porque eles também sabem disso, né? Eles sabem que cada vez mais tem dispositivo de telecomunicação no mercado, dispositivo médico no mercado, até uma área sensível ali, né? Esses grandes marketplaces que traz dispositivo médico, dispositivo para estética, que tem dispositivo de telecomunicação, que tem, né? Então, essa é uma área sensível, né? Uma área importante, né? Que a galera tem que sacar isso daí, né? Então, era justamente isso que eu ia te perguntar. Hoje está cada vez mais divulgado ou sendo utilizado esses grandes marketplaces aí, né? Sei lá, se você compra um fone de ouvido Bluetooth, ele não vem certificado, deveria vir, certo? Deveria vir. A Anatel, né, a gente participou do fórum da Anatel que teve aqui no começo do ano, né? No final do ano passado, e é uma das publicações ali da própria Anatel, da divulgação dele no fórum, foi exatamente essa questão da fiscalização, né? Porque eles atuam forte mesmo, assim como a Anvisa atua forte, a Anatel também atua muito forte, inclusive nesses marketplaces, né? Que legal. Porque deve ter o estoque, né, deles lá, e olha, eu vou te contar, eles não brincam em serviço, hein? Essa é uma briga pesada. É uma briga pesada mesmo. Por isso que, assim, né, quando a gente, igual a galera fala assim, onde você comprou seu celular, né? Lógico que eu entendo todo mundo aí, né, Sérgio? A gente, essa questão de inclusão, às vezes é o que pesa, né, o bolso, vamos falar, né, uma palavra bem direta. Não é condenando ninguém, não é, né, especulando aí nada. Mas que passa por uma questão, às vezes, de segurança, passa, né? Com certeza. Verdade, verdade. É uma questão que você pode pensar, né? Os carregadores, né? Os próprios carregadores de celulares precisam de certificação, entendeu? Os power banks precisam, né, de certificação. O mousezinho que você compra precisa, né? Um mousezinho sem fio. Né? Então, assim, a gama é muito grande, né? O tanto de dispositivo que precisa, né? Essa que eu acho que é a pegada, né? Mas o Bluetooth não vai causar nada? Não sei, né? Não sei, né? E numa invasão, né? Será que pega alguma coisa? Falou, né? Oi? É o lance da radiofrequência que você falou, né? Então, esse que é o ponto. A gente tem que pensar, né, nesse universo aí mesmo. Então, uma máxima que a gente sempre fala aqui, que a gente acaba protegendo a galera que nem sabe, né? Vamos falar a verdade, né? A gente acaba tendo aí uma atuação... Não tem noção. Né, que não sabe o que tem por trás, né? É igual aquele... Tem um meme, que é a foto do menininho dormindo e um outro homem protegendo ele enquanto tá chovendo um monte de coisa. Chovendo faca, tiro, vindo um monte de coisa. É trabalho da certificação nesse caso. Mas é verdade, cara, é verdade. Né? Nossa, assim, dá uma, né? Acho que é das agências também, né? Tem que ter esse trabalho sério mesmo, né? Para ter lastro, para ter confiança, entendeu? Acho que deve existir mesmo esse trabalho, né? Para você ter uma ideia, a Anvisa, outra questão importante, a Anvisa anualmente ela solta uns boletins, né? Porque ela faz uma avaliação de pré-mercado e depois ela faz uma avaliação de pós-mercado, né? Então, todas aquelas eventos adversos, depois que você distribui o produto, acaba, de certa forma, ela começa a observar isso aí, né? E isso que a galera, às vezes, não conta muito com esse risco, porque, às vezes, o evento adverso é uma falta de informação no produto. E se for uma queimadura, e se for, né, um choque elétrico, alguma coisa nesse sentido, né? Sim, há
uns tempos atrás a gente ouvia bastante aquela história do celular, de não falar com o celular no celular enquanto ele estava carregando, que ele explodia. Quando carrega, né? Não pode fazer. Mas é questão de você pensar mesmo. Alguma coisa tem, porque eu me lembro algumas viagens de avião que eu fiz, que se você tivesse um determinado celular lá, você tinha que desligar ele, não podia deixar nem no modo avião, tinha que desligar completamente o troço. Eu não lembro qual que era, um Samsung, mas é verdade, sonetinha, alguma coisa lá, não me lembro qual que era, um iPhone, alguma coisa, mas teve um lance desse, toda a comissária lá avisava, ó, quem tem celular assim, 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 tem que desligar, jogar pela janela, sei lá. Não traga para cá. Pelo amor de Deus, quero chegar no meu viagem. Né? Mas olha que legal. A gente não, até hoje a gente não tinha falado da certificação de equipamentos médicos e nem de Anatel. Olha então, só, assim, foi muito legal falar disso. Eu acho que tem assunto para muito tempo, né? A gente pode continuar, a gente pode falar mais, marcar uma outra conversa mais para frente, né? Inclusive, eu acho que a gente precisa marcar porque nós estamos desenvolvendo um projeto futuro em conjunto, né? Que vai ser o curso de formação de auditor líder 13485. Né? Opa, isso nós conversamos junto, né, Sérgio? Que eu acho que é importante, né? Um foco desse, né? Sempre tem os auditores líderes aí de ISO 9001 e tudo mais. Não é nada contra, não é nada disso, né? Mas às vezes, para um mercado bem específico, eu acho que as pessoas procuram, às vezes, esse mercado, pode ser um curso muito interessante para as pessoas envolvidas, né? Quem quer se especializar, quem quer voltar, quem quer, né? E focar mais no mercado médico, né? Eu fiz claro, sou auditor 9, 14, lá, um monte de normas, e também fiz o curso da 13485 e da 14971, quando eu estava no Lloyds, né? Desde o tempo do BSI. E é bem diferente, a pegada é outra, é mais pesado. E que o foco é outro. É muito legal. O foco é bem muito mais específico ali de você trabalhar o produto para a saúde, o que envolve a concepção de um produto para a saúde, as tecnologias são abordadas, o que se destina, né? Para que serve o produto do mercado, para onde vai ser utilizado, a forma que vai ser utilizado, né? Então não fica uma coisa muito generalista, né? Fica uma coisa bem focada, né? Legal. Então vamos ver se a gente começa o segundo semestre com a nossa turma piloto. Olha, acho que pode ser, hein, Sérgio? Acho que é uma boa. Opa, que legal. Você tem que se envolver aí para ajudar a gente a lançar isso aí. Vamos aí. Pode só falar. Só me botar no meio da conversa. Agora eu já estou no meio, agora vamos embora. Eu acho que é boa mesmo. Legal. Muito bom. Legal, gente. Marcelo, você disse que escreveu um artigo, né? Se você for divulgar e quiser, passa para o Gustavo, ele divulga também nas nossas redes sociais aí o teu artigo e tal. Tá? Porque o que acontece? Nós vamos estar na Feira Médica, na Feira Hospitalar, né, na semana que vem, através de um parceiro nosso que chama Abraide, né, que é a Associação Brasileira dos Importadores. E dentro da Abraide existe um sistema chamado Conexões Abraide. Então, nós fazemos parte dessa Conexões Abraide. Então, o que é fazer parte lá? A gente vai ter um momento nosso de exposição e falar mais desse tema que nós conversamos hoje aqui, por exemplo. Né? Vou estar lá presencialmente para a gente poder falar para uma plateia lá para o pessoal. Exatamente isso, né? De onde surgiu essa regra de certificação de equipamento médico, por que surgiu, né? Alguns nuances importantes, agregar, né, com o dispositivo de telecomunicação. Então, nós vamos falar lá. E aí, no segundo semestre, nós vamos fazer parte de uma feira, chamada Feira Médica. Tem aquela Feira Médica em Düsseldorf lá, né? Então, eles trouxeram para o Brasil essa Feira Médica aqui. Então, ela acontece no segundo semestre. E nós temos o nosso stand lá nessa Feira Médica lá. Então, nós, durante todo o ano, a gente, em conjunto com o pessoal da Médica Brasil aqui, na Medical Fair Brasil,
a gente faz esses artigos, publica, né? Então a gente acaba disseminando um pouquinho ali da tecnologia junto com eles, entendeu? Um pouquinho da informação ali junto, aproveita toda a estrutura que eles têm, né? Então eles ajudam a gente. Então faz parte disso. E exatamente nesse artigo a gente falou dessa segurança cibernética, a gente falou porque aborda nos produtos de telecomunicação, a gente falou de certificação de produto médio, sistema, então, mas pode deixar, Gustavo, a gente acabou de aprovar, na verdade, para o rapaz, para o Júlio, né, o Júlio que é o do assessor de imprensa lá do pessoal, ele publicou, aí a gente publica junto com vocês aí também. Maravilha, maravilha. E qualquer outro assunto que vocês queiram trazer, papo que você queira bater com a gente, agora já fizemos a primeira, a porta está aberta. Legal, muito bom. Só avisar, mas vem a hora que você quiser, tá? A casa é sua também. Não, mas achei bem legal, acho que foi bem descontraído, né? Acho que é bom assim, né? Mas a ideia é essa, tá? E mesmo os cursos que a gente faz, da 17021, da 17065, são assim, são estilo falando francamente, tá? Não é aquele curso estruturado que enche o saco, a gente fala os podres, a gente fala as verdades. Tá? Toca na ferida, né, Sérgio? Mas é assim, não adianta pintar um mundo bonito e depois na prática o cara se decepciona com a história. Fica triste depois, né? Tá, então, essa live aqui, o Gustavo vai te mandar o link depois. Ótimo. Aí a Bárbara pode entrar em contato com o Gustavo se precisar de ajuda para editar alguma coisa, tal. Eles já se falam direto, então deixa os dois aí Eles se entendem. Né? Agora, você falou de Düsseldorf, né? Düsseldorf me lembrou cerveja. Eita, aí é a melhor parte, poxa. Né? Bafômetro precisa ser certificado? Olha, eu acho que eu não eu vou dever essa resposta para você e eu te respondo numa outra live. Tá bom. Tomando cerveja. Longe do bafômetro. Beleza. Falou. Beleza, gente. Bom, obrigado mais uma vez, Marcelo, por você ter vindo aqui. Obrigado, Sérgio, também por ter participado dessa conversa. Obrigado a todo mundo que acompanhou mais essa live aqui da ProCert. A gente está muito feliz nessa parceria que a gente está fazendo aqui com a QC, essa proximidade que a gente firmou agora. E pedir agora, né, pegar no finalzinho, pedir para você que acompanhou essa live, gostou dos nossos conteúdos, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, compartilha com colegas, com amigos, com todo mundo que você sabe que se interessa por esse tema de avaliação da conformidade, equipamentos médicos, telecomunicações, compartilha com esse pessoal e dá essa força para a gente. É muito importante essa interação com vocês para a gente continuar trazendo esse conteúdo toda semana. Tá legal? Obrigado, pessoal. Valeu, gente. Obrigado, hein? Valeu. Um abraço, Marcelo. Até mais. Falou, Gustavo. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço.